Sim, então, eu cheguei aqui em Roma em maio do ano passado, né? Então, uma experiência muito boa, muito positiva. Vim aqui para estudar a teologia e estava tudo muito bem até, né? Vim essas questões aí do coronavírus que pegou o mundo todo de surpresa e de modo especial também nós aqui, especialmente na Itália, que estamos aí vivendo e passando por isso de uma maneira muito mais forte do que em vários outros países, né? E, de fato, desde o dia 4, né, no dia 4 de março, o governo tomou aqui as atitudes, né, de fazer o fechamento, especialmente das escolas e progressivamente do comércio e de outros serviços públicos. E desde então, nós estamos em casa, né? Estamos aqui em quarentena e compartilhando aí com o mundo esse momento de dor. E antes do coronavírus, fale um pouquinho para nós como era aí Roma. É barulhenta, é agitada, tá Ah, diferente? Roma é a cidade eterna, né? De fato, aqui, quando a gente está na rua, a gente vê pessoas de todas as partes do mundo. Isso, para mim, foi de fato uma grande surpresa, né? Eu já tinha saído do Brasil uma vez, e vim morar em Roma. De fato, é compartilhar com isso. É você andar pela rua e ver chinês, e ver americano, é, sul-americano, de toda a Europa, que é também muito grande, muito diversificada, né, de vários países do mundo. Então, isso a gente via aqui em Roma, né? De fato, agora isso tudo é bem diferente. Praça São Pedro, Basílica de São Pedro fechadas, é de fato uma realidade muito diferente, né, daquela que a gente está acostumado a ver. O Papa Francisco, ele tem uma mensagem nos primeiros momentos diante dessa realidade, ele é muito cheio de esperança, e ele fala que, né, densas trevas cobriam as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. E aí ele fala que, diante dessa realidade, no início a gente estava meio temerosos e perdidos. Mas é interessante porque foi uma novidade para o mundo inteiro. A gente não estava planejando, a gente não estava preparado para esse momento, né? Mas Sim, você acredita que agora a gente já está começando a dar um sentido para essa experiência? sim. Olha, eu imagino que é, jamais é da vontade de Deus qualquer sofrimento para a humanidade, né? De fato, isso não passa pela vontade de Deus. Mas são nossas atitudes, nosso modo de ser, o modo como a gente se relaciona com o planeta e com o próximo e toda a nossa forma de vida e nossas escolhas, elas permitem que aconteçam coisas como essa, como, por exemplo, o surgimento de um vírus como esse, né? De fato, eu acredito que o mundo não está preparado para isso, né? A gente tem visto isso, que de fato tem sido um aprendizado para todos. Agora, o que vem muitas vezes, o que o mundo nos apresenta, não tem como a gente ter o controle de tudo, né? Nós estamos numa condição passiva na criação, mas, contudo, a forma como a gente encara isso pode ser muito diferente. Então, eu acredito que o grande aprendizado que o mundo precisa ver, sentir, é de fato como encarar essas realidades, de se preparar. Dizer se o mundo de fato já aprendeu tudo, eu acredito que não. Mas, porém, eu acho que a gente vai sair disso tudo, que isso tudo vai passar e a gente vai conseguir tirar bons aprendizados dessa realidade. Essa é o meu pensamento, minha vontade e minha oração constante. E cada um de nós aprenda um pouco com essas restrições e com essa realidade toda. Maravilha, eu também acredito muito. E por isso que a gente propôs esse tema, né? Um retorno ao essencial. Porque às vezes a nossa vida antes ela era muito agitada, muito automática, e de repente a gente fazia tudo, mas a nossa presença estava fragmentada aí pela pressa, por tantas preocupações, e às vezes a gente tinha dificuldade de perceber o que que era essencial na nossa vida. Então talvez esse momento seja justamente para nos dar essa chance de retomar algumas coisas que eram fundamentais na nossa vida e que a gente nem percebia. Sim.
um momento de reflexão. Isso eu acredito que é uma oportunidade e muitas pessoas estão descobrindo isso, né? Estão descobrindo esse retorno mesmo ao essencial. De fato, o que que é importante, o que que é valor na minha vida? Tantas vezes a gente busca muito aquilo que está fora, aquilo que está longe, e nessa caminhada a gente esquece de valorizar aquelas coisas que são pequenas e tão importantes no dia a dia. E acho que uma dessas grandes descobertas é, de fato, a realidade da família, né, dos nossos sentimentos, daquelas pessoas que são próximas da gente. Eu acredito que ali reside uma grande conquista que o mundo pode ter nesse momento de coronavírus e dessas restrições. Pensando um pouquinho aí na família, né, se a gente for pensar, ah, a nossa vida contemporânea ela é muito corrida, então cada um tem mil coisas para fazer e de repente a gente está todo mundo junto, mas não consegue criar comunhão, né? É como se vivêssemos no meio da multidão, mas profundamente solitários. Sim, E talvez esse seja um momento também de nos voltar para aquilo que é importante, que é a nossa família. A gente sabe que a família é onde você pode voltar sempre. Mas pode ser que sim, as pessoas se sintam até hóspedes dentro dessa casa que lhe pertence, né? Meio sim, perdidos. sim, de fato. É um pensamento que eu tenho tido assim de maneira constante na minha vida é que a gente tem uma facilidade grande na vida de se encontrar, né? De fato, o encontro ele proporciona alegria, seja o encontro com os amigos, o encontro numa festa, isso tudo proporciona para nós alegria. Porém, tem um encontro que a princípio é um encontro muito incômodo, mas esse encontro ele é fundamental que todos façam. E se quem não fez ainda, com certeza vai fazer, que é o encontro consigo mesmo. Eu acredito que o encontro consigo mesmo, ele é um encontro sem máscaras. A gente, para a gente mesmo, não consegue mentir, né? E, de fato, o encontro consigo mesmo, ele faz com que essa experiência traga para a gente aprendizados fantásticos. E depois disso, depois do encontro consigo mesmo, você, de fato, consegue encontrar com o outro, né? De maneira amorosa, de maneira afetiva. Os demais encontros, depois de um bom encontro consigo mesmo, eles ganham um significado todo especial. Isso é verdade. Eu sempre penso nessa coisa da solidão como a base do encontro com o outro. Porque se eu consigo me reconciliar comigo mesmo, com as minhas dores, com as minhas angústias, é claro que o encontro com o outro vai ser mais profundo, vai ser mais inteiro. E eu acho que a partir do momento em que nós fizermos uma boa experiência disso que a gente está vivendo, com certeza o nosso retorno, o nosso encontro com os outros, e mesmo com Deus, com a vida interior, será muito mais profunda, né? Porque a gente foi capaz de enfrentar esse silêncio, essa solidão, que às vezes a gente acabava adiando pelo encontro com o outro. Existem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, por exemplo, tem muita dificuldade. Sim, E sim, aí, sim. se a gente não consegue se enfrentar, como é que a gente vai estar inteiro na presença do outro, né? Sim, fato, fato. Essa, Queremos dar, essa é uma oportunidade grande. queremos dar aí as boas-vindas para o pessoal que está chegando. O Leandro, o Leandro, o Rodrigo acabou de entrar aqui, a Priscila, o Gabriel, Maria de Fátima, Luciano, a Tina, a Manuela. Sejam muito bem-vindos. A gente está conversando sobre um tema muito atual, que é sobre o retorno àquilo que é essencial na nossa vida. Eu estou Sim. aqui em São Paulo e o De modo Leandro especial, tá lá em Francisco, só me Roma. permite, de modo especial, eu queria dar, né, essas boas-vindas aí à Dona Maria de Fátima. Ela é a senhora minha mamãe, que está aí presente, que alegria. Nossa, Dona Maria de Fátima, seja bem-vinda. Que Nossa, alegria. alegria mesmo. Minha mãe está acompanhando, mas é pelo Facebook. Oh, É fantástico. legal, né? Como que Essa ela coisa chama? da Beatriz. Ah, Dona Beatriz, um abraço. Olha, eu fico pensando assim, nesse momento, assim, a gente está percebendo quanto as redes sociais elas são importantes para a nossa vida, porque nesse momento é praticamente o único meio de proximidade que a gente tem, né? Sim, Até sim. o Papa Francisco, ele sempre fala, né? Ele diz que
comunicação é proximidade e que a internet não é somente uma rede de fios, mas de pessoas, de encontros, de solidariedade. Eu acho que a gente está vivendo muito isso agora. Sim. Eu tenho visto muitas ideias bonitas de solidariedade, de união. Eu acredito que o caminho é esse, né? De fato, o Papa Francisco teve uma fala dele agora no último dia 19, que transmite muito bem isso, né? O Papa, ele sempre vai fundo eh, na, na, nas exortações, de fato, para mexer com as pessoas. Acho que é a função profética do Santo Papa, né? Então, ele disse que não podemos pensar somente nos nossos interesses, né? Devemos acolher essa provação do coronavírus como uma oportunidade para preparar um amanhã de todos, né? Sem descartar ninguém. Porque sem uma visão do todo, nós não teremos um futuro para ninguém, né? Então, de fato, as redes sociais, ela tem essa capacidade de aproximar as pessoas e de fazer o bem também. Ela é uma fonte de se fazer o bem, né? Muitas vezes a gente se torna um pouco alheio à demanda do outro, à necessidade do outro, e seja pelas redes sociais, que agora é uma maneira mais fácil e direta, justamente por causa de todas essas restrições do convívio, mas que ela seja uma oportunidade também de fazer o bem. Porque quando a gente quer fazer o bem, tudo se torna um instrumento para isso, né? Isso é verdade. Esses dias o Papa Francisco falava na homilia, ele gosta de parábolas, de coisas simbólicas, e ele falava da questão do barco, né? Que nós estamos todos no mesmo barco, mas que esse barco ele só vai caminhar se todo mundo remar junto. Sim, sim. E é esse desafio, né? Porque não é momento de egoísmo, de cada um pensar em si, mas de Sim. retomar essa capacidade que nós temos, como seres humanos, como cristãos, de pensar no outro e de olhar para o outro com um sentimento de compaixão mesmo. Porque às vezes a sociedade vai nos roubando essa capacidade de olhar para o outro, de pensar no outro como um irmão. E o Papa sempre fala sobre isso, que nós temos que olhar para a humanidade não como competidores, como pessoas que estão competindo, mas como irmãos, né? E isso quebra toda a indiferença. Sim, sim, claro. Dos pequenos aos grandes gestos, porque a gente não pode esperar que o mundo mude somente pela atitude dos políticos ou somente pela atitude de um outro. A gente tende a terceirizar isso, não, depende de cada um de nós, no pouco, no simples, que cada um de nós faz, é possível. Então, de modo prático, hoje, será que nos meus vizinhos, nas pessoas que estão no meu entorno, será que não tem ninguém que está de fato necessitando de uma ajuda? Né? Obviamente, a primeira ajuda que a gente pensa é naquela financeira, é no comer, né? Será que está faltando comida para alguém, para alguma pessoa que esteja próxima? Ou não somente isso, né? Mas será que não está faltando, às vezes, uma proximidade, um carinho, um alento? Com dividir mesmo as próprias dores, né? Isso faz com que a gente se torne melhor e as pessoas também se tornem melhor. Então, eu acredito que são oportunidades de se montar uma corrente de solidariedade. Isso mesmo. Tem um pensamento do Papa que ele, diante desse sofrimento, ele diz assim: perante o sofrimento, é perante o sofrimento onde se mede o verdadeiro desenvolvimento das pessoas. Eu fiquei pensando no papel da crise na nossa vida. Às vezes a vida tá muito tranquila, muito suave, e quando vem uma dificuldade, a gente não sabe lidar. Mas é interessante se quando a gente toma consciência de que o sofrimento ele faz parte da nossa condição humana, então a gente começa a perceber as crises, os momentos de angústia, como uma possibilidade de amadurecer, né? Como pessoa, como ser humano, como pessoas espirituais também. Sim, sim. Sim, o sofrimento, né, ele é inerente, eu acredito, à nossa própria vida humana. Em que senso, né? Não é que a gente gosta ou que procura o sofrimento, não. Mas ele é consequência, né? Se a gente não tivesse o sofrimento, a gente não saberia nem mesmo valorizar os momentos de alegria.
Agora, o que você faz com o sofrimento, isso é que pode ser diferente, isso é que pode mudar. E isso a gente vê nas pessoas, tantas pessoas que têm uma vida muito difícil, com muitas dificuldades, digamos, matando um leão por dia, na expressão popular. E quando você conversa com essas pessoas, elas dizem para você: não, eu estou feliz, eu estou bem. E muitas outras pessoas que têm poucos problemas ou um problema pequeno, e às vezes faz ele se tornar muito grande. Então, eu acredito que isso está muito ligado ao que é a forma como você lida e você encara. Se você encara, né, o sofrimento como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de se tornar melhor, saber ler ali naqueles sinais qual que é, de fato, a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para que, em que eu posso mudar, em que eu posso aprender com aquilo tudo, a gente ressignifica o sofrimento, né? E, de fato, tantas ocasiões na nossa vida que antes eram de sofrimento, mas depois elas se tornaram para nós uma oportunidade de crescimento e de melhora, né? Então, eu acredito que isso tudo hoje que o mundo nos apresenta, todas essas consequências negativas, sejam elas financeiras, sejam elas sociais, e sejam, muito acima de tudo, psicológicas até, elas devem ser para nós uma fonte de colher aprendizados e se tornar melhores e mais fortes. Isso é verdade. Queria só que o pessoal do Facebook disse que não está escutando direito. Então, quem tiver Instagram, vem para o Instagram que o áudio está maravilhoso. Sim. Então, vamos continuar aqui. A Denise está comentando aqui. Vamos ver. Concordo com tudo isso. Quantas experiências negativas nos tornam melhores, não é? Isso é verdade. Agora, é interessante como, para superar o sofrimento, a gente precisa da espiritualidade, né? A gente sabe que quando a gente tem fé, parece que tudo, não é que as coisas ficam mais leves, mas a gente consegue dar um sentido, inclusive, para a dor, para o sofrimento. Então, eu sempre penso que a espiritualidade, ela é a base para a gente superar e dar um sentido para as nossas dores. Sim, sim, claro. E isso o Papa Francisco falou bem uma das primeiras falas do Papa Francisco, nessa questão toda da pandemia, foi justamente essa. Devemos dar um sentido evangélico a este momento de provação, vivendo com força e fé. O que é dar um sentido evangélico? O evangelho pode ser resumido no comandamento do amor, no mandamento do amor, né? A gente deve amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, de fato, se a gente conseguir dar um sentido evangélico a esse momento de provação, isso vai fazer com que a gente se mova e se abra, né, às diversas formas de amor e de se aproximar do outro e de sentir o outro. Eu acredito que o caminho é por aí, né? Com certeza. Ó, tem alguém dizendo que o seu pai está aí super conectado, assistindo a gente também, viu? Oh, que bacana, vou dar um abraço pro meu pai. Meu pai se chama Jorge. Seu Hoje é o dia Jorge, de São Jorge, o nomástico dele. olha aí que bacana. Ei, tem um dos seus amigos dizendo que você já está com sotaque aí. Eu tenho esse problema. Quando eu fui para Curitiba, eu sou de Minas Gerais, sou de Igarapé, uma cidade do interior de Minas. Quando eu fui para Curitiba, eu tive uma facilidade grande de pegar o sotaque, porque eu procuro, onde que eu estou, eu começar a imitar o modo que as pessoas falam. Assim, para mim, isso é uma maneira até de socializar, né, e de valorizar a cultura do outro. Então, de fato, eu tenho essa facilidade e nem percebo que eu vou mudando assim, a forma de falar. Mas sempre que eu estou aqui, me falam: mas você tem um sotaque, você fala italiano com sotaque de Minas, então eu fico feliz por isso também. Aqueles que Que são bacana, o Bruno brasileiros, está assim, me dizendo. escutam falando italiano e dizem sempre isso. Maravilha, o Bruno está dizendo. Estamos aqui conectados, Leandro. A Legal. Jordana também, Jordane.
Então agora a gente vai voltar um pouquinho para o tema que a gente escolheu, né? O retorno ao essencial. Primeira coisa que a gente deve se perguntar, o que é essencial para mim, o que é essencial para o outro, né? Porque dependendo da história de vida de cada um, essa coisa do essencial pode mudar, né? Mas eu penso que o que é comum entre todos nós, o que é essencial é a vida espiritual, é Deus, né? É a nossa fé. Então, esse é um momento também de retorno, aquele amor primeiro, aquela experiência que nos trouxe para Deus. Inclusive em relação à família que você falou, né? Sim, de fato. Essa palavra é muito bonita, né? A palavra essencial, né? A própria origem dela latina, fala justamente daquilo que constitui, né? Aquele básico, aquilo do qual, se você tira, a coisa deixa de ser. Ou seja, o que na nossa vida que se tira, a nossa vida deixa de ser vida. Então, essa ligação com Deus, ela é fantástica nesse essencial. Porque quando nós fomos criados por Deus, né, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, todos nós temos a capacidade de buscar Deus, de conversar com Deus e ouvir Deus. Então, essa religiosidade, ela está na base, de fato, da nossa vida. E é o nosso coração que nos fala isso, né? A gente saber ler e escutar a voz do coração é saber ler e escutar a própria voz de Deus. Isso é verdade. Agora, como é difícil fazer isso, às vezes leva tempo. Eu sempre penso que a gente desiste da vida espiritual nas primeiras dificuldades que a gente encontra. E eu acho que a primeira delas é essa dificuldade de silenciar o nosso coração. Porque nem sempre o silêncio da boca significa o silêncio interior, né? Acho que esse silêncio Sim, de dentro é o mais difícil. sim. Sim, o silêncio de dentro é aquele silêncio que, mesmo que você esteja no barulho, você consegue sentir o silêncio, né? E a falta do silêncio interior é o inverso. Você pode estar em silêncio total, num silêncio monástico, mas você não consegue escutar a voz do coração. E isso requer trabalho, como uma pessoa que, se ela quer ter um corpo, um físico belo e adequado, ela precisa de malhar, precisa de uma disciplina, de buscar isso para ter os resultados. Da mesma forma é a vida espiritual, né? A vida espiritual, ela requer de nós uma predisposição, um movimento, uma prática, né? E isso requer também da nossa parte um esforço. E não obstante a abertura de Deus, essa abertura nossa, ela também precisa existir. Por quê? Porque Deus nos criou por inteiro, e essa inteireza com que Deus nos criou compõe também a nossa liberdade. Né? Então, de fato, o querer e o se fazer, né, presente e disponível à presença de Deus, ela é fundamental. Com certeza. Uma outra coisa que a gente poderia pensar nesse caminho de vida espiritual é que a gente precisa estar com um olhar voltado para dentro, mas também um olhar voltado para o outro, para a realidade, porque não adianta a gente se fechar em nossas próprias angústias e esquecer do mundo, né? Porque o mundo, digamos assim, é o campo onde essa espiritualidade vai germinar. E às vezes a gente tem dificuldade, a gente pensa que espiritualidade é só olhar para dentro. Sim, sim. Eu acredito que a primeira coisa, criar condições para uma boa espiritualidade, criar condições interiores para isso, buscar um local, um símbolo, algum objeto que nos transmite e que sirva de mediação para esse acesso, né? Mas essa mediação, ela é uma mediação que não é por completo. Por quê? Porque, de fato, cada um de nós temos a capacidade direta de contato com Deus. Porém, é necessário uma abertura e é necessário, obviamente, um preparo, uma força de vontade. Sim, tem um pensamento do Papa Francisco que ele diz assim, que a oração e o serviço silencioso são as nossas armas para vencer o medo, para vencer as angústias. A Sim, sim. oração e o serviço, né? Então, sempre
conectados. É você fazer a sua experiência interior, mas não esquecer da dor do outro, do sofrimento do outro. Sim. É, De fato. E eu acredito que não existe, sabe, irmão Francisco, para mim não existe uma oposição entre você trabalhar, atuar e a oração. Não. Quando você adquire, de fato, uma disponibilidade e uma proximidade com Deus, isso te permite que, seja dirigindo o carro, seja no trabalho, seja fazendo um trabalho pelo computador ou estudando, ali também se encontram pequenas oportunidades de encontro com Deus. isso é Acho que verdade. não Você me existe fez uma lembrar, oposição. é verdade. Você me fez lembrar da mística do instante, né? Do Tolentino Mendonça, que ele fala justamente disso. Como é importante, não somente ele, mas também o Karl Rahner, ele já dizia isso. Como é importante você encontrar Deus nas pequenas coisas, em tudo aquilo que a gente faz. E para isso a gente precisa estar presente. E talvez a coisa do celular, a gente já poderia falar um pouquinho sobre essa coisa do entretenimento. Às vezes o celular ele acaba nos roubando dessa presença, né? Dessa mística do instante. Sim, sim. O Papa Francisco também, há pouco tempo, uma semana, ele falou justamente dos riscos assim das mídias sociais, né, de todos os equipamentos tecnológicos, né, a gente sempre tem que ter em mente aquela máxima básica, que são esses instrumentos criados para nos servir, né? Nós não podemos se tornar servos das redes sociais, do celular, né? A gente tem que ter essa autoridade sobre essas criaturas, né? Que são criaturas do homem para servir o homem. Então, de fato, nós devemos sempre buscar essa autoridade, né, quanto em face dos instrumentos de mídia e de tecnologia, para que isso se torne também caminho de encontro com o outro e, consequentemente, de encontro com Deus. Você falava dessa coisa, né, que muito importante, observar que não existe uma oposição entre aquilo que eu faço e aquilo que eu rezo, né? Às vezes a gente corre o risco de pensar que a vida de oração ela só acontece quando eu faço um retiro, quando eu me afasto do barulho, quando eu deixo de fazer alguma coisa. E é justamente, acho que a verdadeira espiritualidade, ela nos conecta com tudo aquilo que a gente faz. Sim, de fato. Não, é interessante que o Papa, num dos documentos da igreja, agora eu não me recordo qual, mas num deles ele fez uma brincadeira, assim, né? Que ele falou, olha, se a pessoa sai, né, se a pessoa sai da igreja, ela está ali, está na igreja, e ela busca Deus e vive bem Deus. Mas assim que ela sai da igreja, ela já está com a cara fechada, né? Ela já está com uma expressão de tristeza. As pessoas vão olhar para ele e vai falar assim, mas peraí, e quem que te bateu ali dentro, né? E o contrário também é verdadeiro. Se a gente sai da igreja, sai do momento de oração com um sorriso, com uma expressão de acolhimento, é uma continuidade dessa oração. E a gente se torna instrumento de evangelização para o outro. Isso é verdade, é muito interessante a gente não separar aquilo que nos acontece, ou a nossa prática, seja de oração, seja de trabalho, com aquilo que acontece na nossa vida. Eu sempre penso que a espiritualidade ela começa a fluir a partir do momento em que eu consigo integrar toda a minha vida aquilo que acontece ao meu redor. A criação, a natureza, aquele que sofre. Então, algumas pessoas acham que oração, vida interior, é se afastar de tudo isso. Inclusive, tem gente que pensa que para me encontrar com Deus, para ter uma experiência com Deus, eu preciso negar tudo aquilo que eu sou, né? Minhas angústias, meus afetos, tudo isso. E é justamente o contrário, é integrar. Sim, claro. Eu acredito. Ó, Deus nos conhece, né? Antes mesmo que a gente faça qualquer oração, ou que a gente diga qualquer coisa, Deus já nos conhece. A melhor forma da gente lidar com Deus é de fato se abrindo, né? Então, eu acho que um bom princípio de oração é quando você já chega e já se abre nas suas angústias. Deus já pega isso tudo porque Deus já sabe, né?
De fato, essa cumplicidade com Deus, ela só tende a ser maior quando a gente já chega, já começa, digamos, já começa o assunto dizendo daquilo que nos incomoda, daquilo que, não, que de fato está machucando. E quando você se abre com aquilo, Deus pega isso tudo, acolhe com amor, obviamente, né? A gente não tem que temer, muito antes pelo contrário. Com certeza. Deus já nos conhece, então, a partir do momento em que eu sou capaz de entregar tudo, a vida espiritual começa a fluir na nossa vida. Agora, uma pergunta importante que talvez as pessoas estejam se fazendo, né? Alguém comentou aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que ela está dizendo aqui. A Cida está dizendo, o tema é excelente, acho que as pessoas estão precisando disso e voltar mais para Deus. Deus que é o essencial em nossa vida. Sim, sim. Muito bom. E um ponto interessante que me fez recordar aqui agora, eu vi um padre que falou uma coisa. Falou, olha, a gente procurar, por exemplo, a origem do coronavírus e de todas essas dificuldades que sobrevieram depois disso, pode ser que seja uma busca difícil, que de fato saber onde está a origem lá é muito complicado. Porém, a gente tem visto que o mundo, né, quando você dizia aí dessa nossa boa relação com o criado, né, com a criação, então, de fato, me fez recordar disso. Tudo isso que o mundo está acontecendo, a gente tem visto tantas consequências dessa nossa relação com o outro, essa relação com o meio ambiente, e isso traz consequências na nossa vida, né? Acho que um convite para esse retorno essencial é, de fato, qual tem sido a minha relação com a própria criação de Deus, com o próprio mundo que nós estamos, né? Das pequenas às grandes atitudes, né? Eu acredito que quando isso ensina para a gente e a gente consegue colher disso aí alguma mudança pequena na nossa maneira de ser e de proceder, já valeu a pena, né? Eu penso que é por aí o caminho. Com certeza, isso é verdade. Eu estava pensando agora, por exemplo, a gente falou que, dependendo da história de cada um, aquilo que é essencial muda. Eu estava pensando aqui, o que é essencial para o Papa Francisco, né? Desde do momento em que ele assumiu o pontificado, a mídia nos mostrou justamente isso. O que é essencial para o Papa e o que a gente pode aprender com ele, né? E agora a gente poderia recordar um pouquinho o que seria essencial para a vida do Papa Francisco que poderia também tocar a nossa vida, a nossa história. Sim. Sim, de fato, o Papa Francisco, ele ensina muito em palavras, né? O Papa, cada exortação dele, seja nas audiências, seja na oração do Ângelo, nas homilias diárias ali na Casa Santa Marta, ele vai dando ao mundo muitas direções e muitos conselhos práticos. Porém, muito mais do que isso, o Papa Francisco tem uma coerência muito grande, né? Por quê? Porque ele vive aquilo que ele prega, né? Ele já vivia isso como cardeal, como padre, e vive isso agora também como papa, né? A igreja, as mudanças, aquilo tudo, né, que o Papa Francisco ensina para o mundo, é aquilo que ele vive, né? E isso ele já deixou claro desde o primeiro momento, né? Como não esquecer o dia que o Papa subiu lá, enquanto o mundo todo esperava a sua bênção, a sua primeira bênção, né, apostólica como Papa, e de fato, antes de fazer a bênção, né, ele abaixou a cabeça e falou: rezem por mim. Então, isso já mostra uma maneira diferente assim de ser e de agir do Papa. É inesquecível esse momento, né? Aquela Sim, sim. multidão, aquele silêncio, e ele pede primeiro para que as pessoas o abençoem. Isso é um gesto de humildade incrível, né? Não precisa de muitas palavras. Sim, realmente. Aliás, o Papa, ele é um homem de poucas palavras e de muitos gestos, né? Gestos que Sim, tocam, gestos muito profundos. Acho que a comunicação dele é muito marcada pelo simbólico. sim, realmente.
É interessante, um outro fato assim do Papa Francisco que a gente não pode esquecer. O fato que o Papa, uma das primeiras decisões dele foi, de fato, mudar a residência papal, né? Ele mudou a residência do Palácio Apostólico, que é uma estrutura toda pensada e preparada para acolher o Santo Papa, e ele quis morar na Casa Santa Marta, né? Que é aquela casa que foi ali construída justamente com a finalidade de receber os cardeais nos momentos importantes da igreja, conclaves, sínodos e etc., né? E serve também para a residência de algumas pessoas que trabalham ali dentro do Vaticano. E o Papa escolheu morar ali, inclusive, por um tempo, ele morou no mesmo quarto que ele esteve hospedado como cardeal, participante do conclave, né? Então, até conversando com algumas pessoas ali do Vaticano, eles estavam me explicando que teve que mudar toda a estrutura de segurança, porque a Casa Santa Marta ela é bem vizinha já ao lado externo do Vaticano, né? Que tem uma grande avenida ali. Em vez, ao invés, o Palácio Apostólico é no entorno do Vaticano, tem toda uma estrutura de proteção, e eles tiveram que refazer todo o sistema de segurança e de tudo ali, porque o Papa fez questão de morar ali junto com as outras pessoas. Esse gesto dele ele é muito forte. E acho que cabe também a expressão dele, igreja em saída, né? A importância de você sair da sua comodidade e procurar o Sim, mais simples, aquilo que é essencial mesmo. O Papa ele tem sim, muito isso. Ele coloca em primeiro lugar aquilo que é essencial para a sua vida e para a vida da igreja. sim. E a igreja, se a gente for pensar na origem, né, a expressão mesmo igreja em saída, ela acaba que é redundante, mas é importante o Papa dizer isso, porque eu acho que o tempo e a estrutura fez com que a gente se esquecesse um pouco disso. E a gente imagina a igreja como o templo, né? O templo, ele obviamente é o local de reunião da igreja, mas a igreja é o povo. Então, a gente dizer que a igreja em saída, a gente dizer é o povo em saída, mas é o povo em saída de si mesmo, né? Porque tantas vezes a gente está fechado, cada um de nós em nós mesmos. Então, essa igreja em saída é essa capacidade de você sair de si, dos seus interesses, das suas comodidades, do seu egoísmo e se abrir na relação com o outro. Isso é que faz a igreja, né? Isso é verdade. E é muito interessante quando, por exemplo, a gente é capaz de sair dessa nossa comodidade. Claro, inicialmente é uma experiência dolorosa, porque nem sempre a gente está preparado. Mas é algo que constrói no segundo momento, né? Porque o encontro com o outro, de alguma forma, vai gerar algum conflito. Mas sem esse encontro, não existe autoconhecimento também. Sim, é verdade. Porque é no enfrentamento com o outro que a gente se conhece um pouco, né? Isso é verdade. Eu estava aqui me perguntando é, como fazer a opção por aquilo que é essencial na nossa vida e deixar de lado aquilo que é secundário. E eu tinha colocado algumas coisas aqui. Primeiro, eu coloquei o processo de autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente é capaz de nos acolher, mais eu me aproximo de Deus e mais flui a minha espiritualidade. Então, esse processo de autoconhecimento que às vezes gera tanto incômodo nas pessoas, né? Na gente mesmo, porque não é Sim, fácil. sim. E, o irmão Francisco, acho que seria interessante também se a gente pudesse dar alguns exemplos, né? O que seria essencial assim na sua vida? O que você elencaria como essencial na sua vida e nesse nosso caminho? Olha, para mim, particularmente, o que é essencial é sempre aquilo que me realiza como pessoa, mas que me possibilita também é, uma realização do outro. Que eu quero dizer, é algo que me traz paz, mas que também me possibilita, me abre espaço para a relação com o outro. Mesmo eu estava pensando esses dias que às vezes a gente lê tantos livros, tantas coisas boas, a gente faz tantos momentos de orações tão bonitos, tantos retiros profundos, mas nós não podemos guardar toda essa riqueza espiritual para nós.
né? E é na partilha com o outro que a gente vai semeando e vai multiplicando, inclusive rompendo também os nossos medos. Então, para mim, o essencial é aquilo que me traz um pouco de paz, mas que me dá coragem para levar um pouco para o outro também. Bacana. E a partir desse momento, né, que a gente consegue ver na nossa vida o que que é o essencial, isso acaba que começa a moldar a nossa conduta em relação ao outro, nas nossas escolhas, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, eu penso que de todas essas consequências do coronavírus, é uma boa oportunidade para que a gente defina no nosso coração, no nosso interior, o que é o essencial. Porque quando a gente tem isso claro, isso vai, consequentemente, nos preparando e nos fazendo caminhar naquele caminho que de fato é o essencial na nossa vida. E aí a gente acaba por descobrir uma outra coisa. Consequência de escolher e de descobrir o que é o essencial é a gente descobrir aquilo que é supérfluo, né? E, de fato, não é essencial na nossa vida. Isso é verdade. E aquilo que é supérfluo, às vezes, a gente nem percebe, porque diante da correria da vida, de muitas coisas a realizar e projetos a fazer, a gente acaba não dando voz aos nossos sonhos, a gente acaba seguindo caminhos prontos, ou então escutando a voz de outras pessoas, justamente por essa pressa de chegar a algum lugar que nem nós muitas vezes sabemos onde nós queremos chegar. Sim, claro, claro. É, É, e olha, o dia que eu comecei a fazer essa análise sobre, de fato, o que era essencial na minha vida, isso me levou para pensamentos tão profundos, que depois de fazer isso tudo, né, esse caminho, eu consegui discernir e conhecer a minha vocação, né? Hoje eu me preparo no seminário para ser padre da igreja, né, como você também, irmão Francisco, claro. Então, foi nesse caminho, nesse encontro comigo, que eu consegui definir. Por isso que quando eu digo que quando você define o que é o essencial na sua vida, isso acaba por moldar as suas condutas e as suas decisões, né? Eu digo isso porque aconteceu comigo, né? Obviamente que essa não é a vocação de todos, mas você descobrindo o que é essencial na sua vida, isso vai moldar as suas atitudes para você se preparar bem para o matrimônio, isso vai moldar as suas atitudes para você ser uma pessoa melhor na sua família, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, porque eu acho que esse é o objetivo de todos nós. com certeza, essa coisa da vocação, ela passa muito por esse discernimento, porque escutar mesmo a nossa voz interior. Porque às vezes a gente acaba seguindo sonhos porque os amigos quiseram, porque os pais nos aconselharam. Claro, é importante escutar o conselho de alguém que nos ame, mas o mais fundamental é escutar a nossa voz interior, escutar a voz de Deus que está dentro. Sim, e está em todos nós, né? Sim, Ah, alguns amigos já compartilharam comigo mas eu não escuto a voz de Deus, né? De fato, a voz de Deus está lá, né? Não é que algumas pessoas tenham capacidade melhor do que a outras para escutar Deus, não, não. Deus fala com todos. Nós é que precisamos, de vez em quando, mudar alguma coisa para a gente poder escutar com mais facilidade. e Deus às vezes ele fala de maneira tão simples para a gente, né? E a gente não percebe. Principalmente se a Sim, gente estiver preocupado demais com o amanhã, que acontece muito, essa coisa da ansiedade. A gente antecipa tudo e não vive o momento presente onde Deus está. sim, realmente. É uma expectativa, né? É uma expectativa do amanhã, e o amanhã chega e a gente já está criando outras expectativas. De fato, é uma verdade. Eu estava me lembrando aqui do evangelho, da passagem lá de Marta e Maria, né? Aquela que está sempre preocupada, agitada com muitas coisas e aquela que está lá escutando a voz de Deus. Essas duas figuras, elas não se contrapõem na nossa vida, né? Nós temos o nosso momento de contemplação, de vida espiritual, de silêncio, e nós também temos aquele momento de cuidar do outro, de trabalhar.
E isso vai se conectando na nossa vida, né? É Marta e Maria presente dentro de nós O tempo inteiro. o tempo inteiro. Claro. Eu estava falando aqui, para encontrar o essencial também, é importante a gente recobrar esse olhar contemplativo, né? Porque com a pressa e com a preocupação excessiva, a gente acaba perdendo essa capacidade de perceber Deus nas coisas simples, de falar com o outro olhando nos olhos, valorizando a presença do outro. Uma coisa que o Papa faz muito, né? Mesmo no meio da multidão, quando alguém vai ao encontro dele, ele consegue estar inteiro naquela experiência. Isso é muito bonito. Sim. Eu acho interessante que nessa relação familiar, onde as pessoas estão mais presentes hoje, não de maneira voluntária, muitas vezes de maneira involuntária, dentro das suas próprias casas, isso tem feito com que algumas feridas que estão ali, mas estão, digamos, sendo medicadas, elas agora estão se tornando mais vivas. E isso também é uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus, porque às vezes dentro da nossa própria casa tem alguma coisa que precisa de curar, tem uma ferida que precisa de curar, tem uma situação que precisa ser resolvida. E esse fato da gente ser compelido a estar em casa é uma oportunidade, talvez, de curar e de melhorar isso tudo. A gente não pode enfrentar isso aí como uma consequência negativa, mas sim positiva. Isso é verdade. E eu sempre penso assim. E, aliás, eu gosto de escrever sobre isso. Eu sempre penso que a nossa experiência espiritual, ela está profundamente ligada à nossa capacidade de nos perdoar e de perdoar o outro. Principalmente aquelas Sim, pessoas que ao longo da vida foram... A gente foi guardando, porque às vezes a gente tem dificuldade de dialogar e de ser assertivo com aquele que nos feriu. Então, sim. a nossa espiritualidade, ela flui quando a gente é capaz de perdoar. E esse é um momento muito importante para a gente perdoar aquelas pessoas que nos feriram e que às vezes estão ali na nossa casa. Sim, sim, claro. Eu acho que é um caminho duplo, essa questão do perdão. A gente precisa aprender a perdoar nós mesmos, porque todos nós cometemos grandes erros na nossa vida, e algumas vezes a gente traz as marcas desses nossos erros, e isso faz com que a gente se torne pessoas um pouco secas, agressivas, estressadas, mal-humoradas. Isso muitas vezes é reflexo de um perdão não consentido, né? Então, é um momento da gente fazer esse perdão, de rever aqueles erros da nossa vida e se perdoar, né? Se perdoar, e isso te abre, obviamente, a capacidade de você perdoar e perdoar o outro, né?